Durante a última década, a transição global para os veículos elétricos foi construída sobre uma base frágil e altamente volátil. As montadoras tradicionais acorrentaram todo o seu futuro corporativo a um único elemento químico, o lítio. Elas despejaram centenas de bilhões de dólares em uma cadeia de suprimentos que é fundamentalmente falha, geopoliticamente restrita e perigosamente cara. Mas e se o núcleo estrutural da engenharia moderna de veículos elétricos se tornasse completamente obsoleto da noite para o dia? Bem-vindos de volta ao Drive RPM. Hoje vamos executar uma dissecação forense no nível dos componentes da exata tecnologia que está provocando pânico nas salas de reunião das montadoras ocidentais. A bateria de íons de sódio Naxtra da KTL. Isso não é uma renderização 3D, não é um conceito de laboratório esperando financiamento. A KTL, a campeã mundial indiscutível na fabricação de baterias, acionou oficialmente a produção em massa de uma célula comercial de íons de sódio capaz de entregar uma autonomia verificada de 500 km. Se você entende o mercado de veículos elétricos, sabe que 500 km é o limite psicológico e prático exato onde a ansiedade de autonomia morre para o motorista médio. Mas a KTL não está cruzando essa fronteira com níquel caro, cobalto volátil ou lítio restrito. Eles estão fazendo isso com um dos elementos mais abundantes e absurdamente baratos do planeta, o sal. Hoje, vamos colocar a arquitetura Naxtra sob o microscópio. Vamos dissecar como os engenheiros da KTL contornaram as falhas geométricas fatais da intercalação do sódio, como essa célula reescreve as leis termodinâmicas da condução no frio, e por que esse lançamento de produção em massa é um evento catastrófico, de nível de extinção, para o domínio tradicional dos íons de lítio. A guerra de preços dos EVs está prestes a se tornar brutal. Vamos aos detalhes. Para entender realmente a genialidade absoluta por trás da bateria Naxtra, temos que ignorar o marketing e olhar para a arquitetura atômica. Por que o sódio não foi usado antes? Historicamente, a falha fatal da tecnologia de íons de sódio era um problema simples e implacável de geometria física. O raio iônico de um íon de sódio é de aproximadamente 0,102 nanômetros. Em comparação com um íon de lítio, que tem minúsculos 0,076 nanômetros, o sódio é massivamente inchado. É fisicamente gigantesco em nível molecular. Em uma bateria tradicional de íons de lítio, o ânodo máion, o eletrodo negativo, é feito de grafite. O grafite apresenta uma estrutura de rede cristalina altamente ordenada, com um espaçamento entre camadas de cerca de 0,335 nanômetros. Quando você carrega uma bateria, está forçando íons para dentro dessa estrutura, um processo chamado intercalação. Forçar íons massivos de sódio em uma rede apertada de grafite é um pesadelo de engenharia. Isso causa uma expansão volumétrica severa. A tensão física estilhaça a rede atômica, destruindo a integridade estrutural da bateria quase instantaneamente e resultando em uma densidade de energia abissal e inutilizável de cerca de 90 watts-hora por quilograma. Para um veículo de 2 toneladas, isso significava um peso inaceitável e uma autonomia terrível. Mas a KTL acabou de quebrar o sistema. Eles perceberam que não dá para forçar o sódio a jogar pelas regras do lítio. Então, eles abandonaram completamente o grafite tradicional. Em vez disso, suas equipes de engenharia desenvolveram um material proprietário altamente complexo conhecido como ânodo de carbono duro. O carbono duro é fundamentalmente diferente do grafite. Ele apresenta uma estrutura amorfa e desordenada, com microporos massivos e um espaçamento entre camadas significativamente mais amplo e irregular. Ele atua como uma esponja molecular altamente projetada especificamente para acomodar os gigantescos íons de sódio sem nenhuma degradação estrutural. Ao utilizar este carbono duro poroso, os íons de sódio podem entrar e sair rapidamente do ânodo sem expandir ou rachar o eletrodo. Esse único avanço resolveu o ciclo de degradação, mas o ânodo é apenas metade da batalha. Para atingir aquela autonomia mágica de 500 km, a KTL teve que reinventar o cátodo. Se o ânodo de carbono duro atua como a garagem para os íons de sódio, o cátodo é o motor que dita a voltagem e a capacidade total de energia. Enquanto as startups ocidentais lutavam contra a rápida queda de voltagem, a KTL aplicou uma aula magna em ciência dos materiais.
Para as células Naxtra, eles ignoraram completamente os óxidos metálicos de lítio tradicionais. Em vez disso, eles estão utilizando análogos avançados de branco da Prússia e óxidos de metais de transição em camadas altamente complexos. O branco da Prússia é uma estrutura cristalina que fornece canais massivos e abertos para o fluxo dos íons de sódio. Ao estabilizar essa estrutura do cátodo em nível microscópico para evitar a dissolução dos metais de transição, a CATL elevou com sucesso a densidade de energia gravimétrica dessas células comerciais para 160 Wh por quilograma. Vamos colocar esse número em perspectiva. 160 Wh por quilograma fecha completamente a lacuna com a primeira geração de células padrão de fosfato de ferro e lítio MAMOSU, ou LFP, que atualmente alimentam milhões de veículos elétricos de autonomia padrão em todo o mundo. E a CATL já confirmou que sua próxima iteração está sendo validada em 200 Wh por quilograma. Eles resolveram efetivamente o problema da física da densidade gravimétrica. Mas como qualquer engenheiro sabe, densidade de energia em uma bancada de testes é inútil se a bateria falhar no mundo real. E o mundo real congela. Se você dirige um carro elétrico em regiões de frio extremo, sabe que o pior inimigo absoluto do chassi do seu veículo é o inverno. A cinética química padrão dos íons de lítio é notória e perigosamente sensível a quedas de temperatura. Quando a temperatura ambiente cai abaixo de zero, a viscosidade do eletrólito líquido dentro da bateria engrossa. Ele fica lento. Simultaneamente, a cinética de transferência de carga na interface do eletrólito sólido despenca. A resistência elétrica interna dispara. O resultado no mundo real, você vê sua autonomia de 500 km cair instantaneamente para 280 km. O carregamento rápido em corrente contínua se torna um gotejamento dolorosamente lento para evitar o acúmulo metálico de lítio, o que poderia causar um curto-circuito. Para combater isso, as montadoras tradicionais compensam enfiando sistemas de gerenciamento térmico parasitários e massivos no veículo. Bombas de calor complexas, pesados circuitos de refrigeração e aquecedores PTC de alta voltagem. Esses sistemas drenam ainda mais energia da bateria apenas para manter a química viva. O íon de sódio aniquila completamente esse gargalo termodinâmico. Tudo se resume a uma métrica chamada energia de dessolvatação. A energia de dessolvatação dos íons de sódio, a energia necessária para que o íon perca suas moléculas de solvente antes de penetrar no ânodo, é significativamente menor que a do lítio. Em termos claros de engenharia, a reação química permanece altamente hiperativa mesmo quando congelada e sólida. As células Naxtra da CATL retém mais de 90% de sua capacidade útil total a extremos 20 graus Celsius negativos, em temperaturas onde a química tradicional NMC ou LFP está completamente paralisada. A bateria Naxtra entrega um desempenho quase máximo. Além disso, devido à alta mobilidade do sódio dentro daquele ânodo poroso de carbono duro que discutimos antes, essas células podem aceitar de forma segura um influxo massivo de corrente, atingindo uma carga de 10% a 80% em impressionantes 15 minutos em temperatura ambiente. Para o empacotamento automotivo, isso muda tudo. As fabricantes podem remover centenas de quilos de equipamentos complexos e caros de aquecimento térmico. Isso reduz a massa não suspensa, diminui drasticamente o peso do veículo e aumenta massivamente a eficiência mecânica geral. Vamos trocar a termodinâmica pela economia crua e brutal. Este é exatamente o capítulo onde a cadeia de suprimentos automotiva tradicional entra em colapso. Extrair lítio é um pesadelo ambiental e financeiro. Exige piscinas de evaporação massivas, consumo extremo de água e anos de processamento químico. A cadeia de suprimentos é um gargalo. O sódio é o sexto elemento mais abundante na crosta terrestre. Nós literalmente o tiramos dos oceanos. O gargalo de recursos simplesmente não existe. Mas a matemática da redução de custos da arquitetura Naxtra vai muito além de apenas trocar os íons ativos. Existe uma vantagem mecânica oculta que está prestes a destruir os custos de fabricação tradicionais, os coletores de corrente.
Em uma célula padrão de íons de lítio, a folha do coletor de corrente no lado do ânodo deve ser feita de cobre puro. Por quê? Porque o lítio se funde quimicamente com o alumínio em baixos potenciais de voltagem. Se você usasse alumínio, a bateria literalmente consumiria a si mesma e falharia. O cobre é incrivelmente denso, incrivelmente pesado e extremamente caro no mercado global de commodities. O sódio possui uma peculiaridade química brilhante que muda a indústria. Ele não se funde com o alumínio em baixos potenciais. Isso significa que a CATL pode eliminar completamente o cobre da arquitetura da célula. Eles usam folha de alumínio ultrafina, barata e leve para ambos os coletores de corrente, o ânodo e o cátodo. Quando você remove o caro cobre, elimina completamente o controverso cobalto, remove o níquel e substitui o lítio por sal oceânico. A lista de materiais cai de um precipício. Dados industriais atuais sugerem que as células de íons de sódio da CATL estão se aproximando de uma impressionante redução de custos de 30 a 40% em comparação com as células LFP base. Quando você está fabricando milhões de chassis de veículos elétricos por ano, esse diferencial de custo é uma arma nuclear absoluta contra as montadoras tradicionais que estão presas a contratos de lítio multibilionários. Então, como a CATL pretende colocar essa ameaça de 500 km nas ruas? Eles não estão apenas vendendo células soltas para as montadoras. Eles estão aproveitando a sua revolucionária tecnologia de integração AB Battery Pack. Esta é talvez a arquitetura de sistema de gerenciamento de baterias, ou BMS, mais avançada que vimos nesta década. Em vez de escolher entre a densidade de energia máxima absoluta do lítio e o carregamento ultra rápido e a superioridade no frio do sódio, a CATL integra ambas as químicas em um único invólucro estrutural Cell-to-Pack. O pacote AB entrelaça fisicamente células padrão de íons de lítio e novas células de íons de sódio dentro da exata mesma estrutura de chassi. O algoritmo de software altamente avançado gerencia dinamicamente as curvas de descarga de ambas as químicas simultaneamente e em tempo real. Ele depende das células hiperativas de sódio para lidar com as demandas brutais e de alta amperagem da aceleração rápida, do carregamento ultra rápido em DC e das partidas a frio, enquanto utiliza as células de lítio como uma reserva de energia profunda para cruzeiros constantes em rodovias de longa distância. Ele cria um pacote de baterias híbrido que elimina matematicamente as fraquezas tradicionais de ambos os elementos. Com a produção em massa da linha Naxtra oficialmente em andamento, passamos da fase de adoção inicial. Essa arquitetura de sódio de 500 km começará imediatamente a inundar sedãs médios, SUVs compactos e modelos de exportação global. Para as montadoras tradicionais em Detroit, Alemanha e Japão, o relógio não apenas parou, ele se despedaçou. O mercado interno chinês militarizou uma arquitetura de bateria que é imune à escassez de lítio, ri das temperaturas congelantes e é agressivamente barata de fabricar. As regras da engenharia de veículos elétricos foram permanentemente reescritas, e a era do domínio do lítio acabou oficialmente. Se você quer se manter à frente das curvas de engenharia que realmente estão moldando o futuro da indústria automotiva, certifique-se de se inscrever.